Então eu vou mostrar para vocês alguns materiais e vou pintar uma tela para vocês verem a técnica da pintura, tá? Do sombreamento, o desenho, os limites do desenho, como misturar cores, tá? Então eu tenho meus pincéis, que são esses que eu já tenho em casa. Eu gosto muito de usar o pincel chato, até porque a tinta que eu vou usar é tinta óleo, que é essa daqui. E então o pincel chato ele dá mais firmeza, tá? Vou usar terebentina, que é para diluir a tinta óleo, que é isso aqui, ó. Ela não dilui em água. Se quiser deixar mais molinha, tem que usar terebentina, tá? A tela é uma 20 por 30, uma tela pequena. E um pratinho para misturar tinta. Essa aqui é uma tampinha, ó. Tá vendo? Uma tampa aqui. Eu usei esse lado, agora acho que eu vou usar esse, né? Tem uma tampinha de margarina também aqui, ó, tá vendo? Ó. Vou usar para misturar tinta, tá? Então, eu gosto de pesquisar algumas ideias na internet para poder pintar, né? Pego uma ideia daqui, outra dali e monto meu desenho. Tem pessoas que já têm a criatividade e já gosta de fazer o seu desenho, né? Eu gosto de pesquisar antes, dar uma pesquisada nos desenhos, nas cores, tá? Para desenhar na tela, então, o risco do lápis, ele é bem fraquinho, tá vendo? Ele é bem fraquinho, tá? O melhor é não precisar apagar, mas tem que fazer bem transparente, porque se precisar apagar não fica marcado, tá? Mas o ideal é que faça direto e não apague o risco. Eu vou fazer um barco, a vela, e tem a vela, que é branca. Então, quando tem alguma coisa branca, ela é a primeira coisa que a gente pinta é onde é branco, tá? O céu, né? O céu eu vou fazer todo azul. Como eu quero um pouco de azul mais claro, um pouco mais escuro, então eu deixei a tinta pura aqui, aqui misturei com um pouquinho de branco e aqui tem um pouquinho de branco sobrando ainda, tá? Pra eu mesclar entre o azul claro e o azul escuro, ok? Então assim, vai pintar aos pouquinhos, tá? Então a gente não pode pegar o pincel e tem que querer passar todo o pincel, né? Então pega a tinta e passa aos pouquinhos, ó, tá? É assim que vai fazendo. Aí eu posso até mesclar com um pouquinho de branco, ó, tá? Mas é aos pouquinhos que vai pintando, porque não pode ter pressa. Então vai pintando aos pouquinhos, já dá um efeito legal, tá? Pode usar qualquer tinta, mas tem que tomar cuidado para ir pintando aos poucos. É importante também usar vários tons da mesma cor, né? Então eu tenho azul claro, o azul mais escuro um pouquinho, e tem o branco também para ir dando umas tonalidades, tá? O importante é a direção, tá? Então sempre pra cá que eu tô pintando, ó. Então, ó, devagarzinho. Aí eu não posso fazer também assim, pra cima e pra baixo, tá? Então é só numa direção que eu vou pintando. Ó, ok? Pessoal, ó, como é que eu vou fazer em volta da vela para não estragar? Então, ó, passo aqui o pincel do ladinho, tá vendo, ó? Depois eu vou puxando a tinta aqui, ó, pra ficar na mesma direção, né? Do que tá em cima, tá? Então aqui, ó, devagarzinho, vou puxando aqui, tá? Então passo aqui um contorninho e vou puxando a tinta, para não encostar ali na vela, tá? Aqui tem uma montanha, aqui vai ser um rio, tá? Porque isso aqui é um barco. Então eu vou pintar o outro lado. Aqui que eu faço, para em vez de pintar assim com a mão, né, em cima da pintura, eu posso virar a tela, tá? Vou virar aqui para vocês. Eu virei a tela ao contrário, né? Mais fácil para mexer aqui, ó, tá? Pintar para cá. O que que acontece? Como eu vou pintar daqui para cá, né? Eu não posso ter o pincel virado para lá, né? Então eu não posso fazer assim. Eu tenho que ter o pincel pro lado que eu vou pintar, tá? Então tem gente que vai pintar aqui, vai com o pincel para lá, ou para dentro do desenho que eu já pintei, que eu não quero, né? Não, o pincel tem que ser aqui no lado que eu vou pintar, tá? O desenho que tá lá, deixo livre, né? Então eu não vou fazer aqui o contorno, vou pintar, vou passar o pincel assim,
Não, porque eu vou borrar o desenho, tá? O pincel é aqui pra fora, ok? Diferenciar o rio do céu, eu fiz aqui mais escuro, um pouquinho azul, tá vendo, ó? E aqui também, tá? E aqui eu vou pintando, ó, com o azul mais clarinho um pouquinho do branco, tá? Devagarzinho, tá? Eu vou pintando aqui. Quando chegar aqui, ó, aqui tem um barquinho. Então aqui nesse barquinho, eu posso também fazer aquele contorno que eu fiz na vela primeiro, ó, tá? Pra poder pintar em cima depois. Vou pegar mais tinta aqui, misturadinha com branco, ó. E vai pintando aqui, tá vendo, ó? Essas linhas da vela, ela vai fazer depois, não pode passar por cima, tá? Então, ó, né, faz o contorno do barco, ó, não tem problema, tá? O que eu fiz? É a vela do barco, pintei branco, o barquinho não pintei ainda, nem aqui a areia, tá? Então, aqui tem uma montanha e aqui é a sombra da montanha, aqui no mar. Então, eu vou pintar depois. Então, eu deixei ela em branco aqui também, tá? E o céu, ó, esse branco aqui já dá uma ideia de nuvens, né? Então, já fica legal, tá? Pessoal, como agora eu vou pintar a parte de terra, então eu separei aqui o ocre, o marrom e o branco, tá? Então, é importante colocar assim no pratinho um pouquinho que vai usar, ok? Eu vou pegar um pouquinho do ocre e vou pintando aqui, tá vendo? Ó, devagarzinho, fazendo aqui a linha do desenho, tá? Ó, eu sujei ele um pouquinho de azul, mas não faz mal, porque vai ficar uma parte mais escura mesmo. Então, ó, aqui, vou pintando, depois eu vou fazer o sombreamento. Ó, aqui, tá vendo? Ó, como a pedra é redonda, não tem problema de fazer esse movimento. É até melhor, tá? Do que fazer só assim, porque a gente tem que pintar acompanhando o contorno, tá? Então, esse contorninho aqui que eu tô usando, tá? Então, ó, posso pegar um pouquinho de marrom escuro. Ó, vou misturando aqui, vou mesclando. E sem apertar o pincel. Né? Ó, já vai ficando legal, tá vendo? Ó, mistura aqui o marrom. Ó. E aí já vai ficando bem legal a pintura, porque vai misturando. Eu tenho até um branco aqui, que eu vou pegar um pouquinho do branco, ó. Tá vendo? Que legal, tá? Ficou legal, né? Vou fazer agora a parte de baixo aqui, tá? Coloquei a parte de baixo, tá? Da pedra, né? Então, agora eu vou lá fazer a areia embaixo do barquinho, tá? Eu vou mesclar entre o ocre, ó, o branco, pegar um pouquinho de branco, ó, vai mesclando ele, tá? E o marrom, um pouquinho só de marrom, ó. Dando uma sombreada, né? Um pouquinho mais de ocre, tá vendo? Então, a gente vai mesclando essas cores, tá? Eu fiz esse efeito de água, né? De onda do mar aqui, tá? Então, é um pincel fininho com um pouquinho de branco. E aí, bem devagarzinho, a gente vai fazendo essa linha. Aí, pinta um pouquinho mais grossinho, tá? Gente, o segredo é que é tudo muito devagar a pintura, né? Ela não é com pressa. Então, assim, ó, só uma linha, tá vendo aqui, ó? Um pedacinho aqui, outro aqui, tá? Então, fui fazendo umas batidinhas com o pincel, bem devagarzinho, tá bom? Ele tem essa parte azul, aí eu vou pintar em cima e embaixo de vermelho, e essa última parte aqui vai ser preto, tá? Então, o que for preto, a gente pinta por último. Então, é o contrário do branco. O branco, que tiver branco, pinta primeiro. E o que for preto, a gente pinta por último, tá?
O pincel, ele é bem em pé na mão, tá? Então, ó, o pincel mais fino, bem de pezinho na mão, tá? Então, ó, porque se eu deitar o pincel, ele pode borrar outra parte. Então, o pincel mais fininho e bem de pé na mão, tá? Tá? Vou fazer agora os coqueiros ali do outro lado. Pessoal, ó, por enquanto eu tô fazendo aqui só o tronco do coqueiro, tá vendo? A gente vai por cima do azul, tá? Então, tem um mais baixinho aqui, tem um mais alto. Agora eu vou fazer os outros pra vocês verem como é que fica. Aqui eu já fiz os tronquinhos das árvores, tá vendo? São os coqueirinhos, tá? Pessoal, para fazer os coqueiros, eu separei aqui um verde mais escuro, um escuro também, e aqui tem um verde bem clarinho. E aí eu fico misturando, tá? E aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai usando vários tons do verde para poder ir pintando os coqueiros, ok? Pessoal, ó, eu vou pintar aqui os coqueirinhos para vocês verem, né? Então a gente faz uma linha, tá vendo, ó? Depois vai puxando para dentro aqui as folhinhas do coqueiro, tá? Então pode fazer mais gordinho aqui e vai puxando para dentro. Pegar uma tinta mais forte para aparecer, tá? Ó. Aqui mesma coisa, não faz mal que passe em cima do outro, tá? Vai puxando para dentro. Ó, aqui faz uma outra para cima aqui. Não tem problema que passe em cima do tronco. Ó, e vai puxando as folhinhas para dentro, tá? E vai misturando aqui, ó, a tinta mais clara, mais escura, né? Aqui vou fazer uma outra folhinha, ó. Tá, ó. Vai puxando pra fora aqui, ó, tá vendo? Ó. Tá? Pessoal, ó, como é que ficaram os coqueirinhos, tá? Agora eu vou fazer um acabamento ali, embaixo do pezinho do coqueiro. Vou fazer um acabamentinho aqui. Ó, bem de levinho, tá vendo? Ó, o pezinho aqui do coqueiro. Misturei o branco com um pouquinho de ocre, apesar que o ocre tem embaixo também, né? Ó, que legal. Só pra dar uma sombreada aqui, né? Pegar mais um pouquinho de branco. Ó, dá uma sombreadinha, né? Que legal, ó. Tá vendo? Bem de levinho. Né? Que legal, né? Ó, depois com o pincel redondo, que eu peguei uma tinta marrom, né? E fiz aqui essa linha, tá vendo? Tá? Essas linhas aqui, esse contorninho aqui, eu fiz com um pincelzinho redondo. Esse aqui, ó.